Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 16. Querido peão Donovan se sentiu humilhado. Não porque a patroa lhe deu um tapa, mas porque ela nem ouviu o lado dele. O que doeu, ainda mais, foi o fato de que ela nunca tinha feito isso antes. Ele sabia que Ashton era a chave mais importante para o sucesso de seu plano, mas isso não significava que ele não pudesse ensinar uma lição ao pirralho. Esse era o plano dele. Donovan queria que Ashton sentisse miséria e desespero quando mandasse para a sala de simulação. Ashton ainda teria que lutar contra o Ghoul. Ele teria sentido a dor. Tudo teria sido real, exceto o Ghoul. O Ghoul simulado deveria ter colocado Ashton em apuros e então Donovan teria reaparecido magicamente e salvo sua vida. Isso teria tornado o vira-lata ciente da diferença em seus poderes. Isso também garantiria que Ashton permanecesse um pouco dócil com ele, pois ele era seu salvador, se nada mais. Mas todos os seus planos falharam quando a única coisa que não deveria ser real, acabou sendo real. Não só isso, no momento em que perceberam que algo estava errado, a porta se recusou a abrir como se alguém os estivesse intencionalmente mantendo do lado de fora. Foi quando a senhora chegou para verificar o progresso deles. No entanto, ela imediatamente percebeu que o Ghoul dentro não era um Ghoul simulado, mas um real. Sua raiva era como nada que eles já tinham visto antes. Ela, junto com seus guardas de elite, imediatamente abriu a porta, mas quando fizeram, já havia acabado. Uma vez que a ameaça imediata acabou, a senhora, com razão, atacou o homem em quem ela mais confiava. Havia uma razão pela qual ela deu a Donovan a responsabilidade de treinar Ashton. Ela estava ciente de que havia vários, se não apenas um espião em sua corte, que não queria que os seus planos fossem bem-sucedidos. Era provável que um deles pudesse ter sabotado a sala de simulação. Mesmo não conseguindo ter sucesso em seus planos, eles conseguiram fazer outra coisa, causando um problema de confiança entre a senhora e Donovan. Como foi Donovan quem entrou na sala de simulação, antes de enviar Ashton, isso o transformou no principal suspeito de matar Ashton. Assim que encontrar esses bastardos, vou arrancar suas entranhas com minhas garras. Donovan amaldiçoou antes de bater a garrafa de licor antigo com a mão. Eles fizeram a senhora perder a confiança em mim. Eu nunca vou perdoar aqueles espiões traquinas por fazerem isso comigo. Por outro lado, a senhora estava ocupada pensando no que poderia ter acontecido dentro da sala de simulação. Ela não estava pensando sobre o Ghoul e como ele foi capaz de entrar, mas como Ashton foi capaz de derrotá-lo. Ela acreditou nele quando ele disse que tinha conhecimento prévio de como matar um Ghoul, mas ter o conhecimento e executá-lo eram duas coisas completamente diferentes. Um estudioso poderia ter todo o conhecimento do mundo e ainda assim não seria capaz de derrotar alguém que conhecesse a fraqueza, a menos que possuísse as habilidades para fazê-lo. Foi o mesmo com Ashton. Ele era um novato. Não havia como ele se acostumar com seus novos poderes tão facilmente, e ainda assim ele conseguiu derrotar o Ghoul com apenas alguns arranhões. Isso também com armas que eram as mais inadequadas para realizar a tarefa. Poderia ter sido possível por duas razões. Um pirralho teve sorte ou dois, ele estava escondendo algo. As chances para o último eram muito pequenas, pois o garoto não parecia ser alguém com células cerebrais suficientes para esconder um segredo. Mesmo que o fizesse, seu olho que tudo vê, deveria ter sido suficiente para desvendar o segredo. Afinal, ela já usou uma vez para ver se Ashton, então com 12 anos, tinha uma benção ou não. E ela até usou dessa vez quando não conseguia ver nenhuma habilidade em sua placa de status. O olho que tudo vê não lhe mostrou nada de especial. Só que ele tinha algumas habilidades passivas para ajudá-lo. Mesmo assim, isso não explicava como ele foi capaz de derrotar o Ghoul, então ela decidiu que ele deveria ter tido sorte. Não poderia haver outra razão para isso. Ele é único. No entanto, preciso protegê-lo até que ele parta para a academia. A senhora murmurou para si mesma antes de se despir e entrar na banheira. Parece que meu pai já ficou sabendo dos meus planos. Senão seus espiões não teriam tomado uma medida tão drástica. Ser um amarelo. Ela continuou, eu esperava que ele fosse pelo menos um vermelho, considerando que ele já tinha uma bênção antes de ser transformado. Ainda assim, ser amarelo não é o pior para ele também quando ele pode evoluir mais tarde. Estarei ansioso por isso, mas por enquanto, vamos apenas dar a ele o conhecimento e a força que meu querido peão precisa. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 17. Aventura noturna. Como se lutar com criaturas não fosse suficiente para ele,
A mestra decidiu ensinar Ashton sobre monstros e lobisomens também. Pior ainda, ele já sabia dessas coisas sobre os monstros graças ao sistema que tinha. Mas ele não podia dizer isso à senhora. No entanto, isso não o impediu de tentar fazê-lo, insinuando quando ele perguntou a ela sobre a capacidade de saber sobre as coisas apenas olhando para elas. Ela imediatamente zombou e disse em suas décadas de experiência, ela nunca tinha visto ou ouvido falar sobre tal habilidade. Ela acrescentou ainda que, se houvesse alguém com uma habilidade como essa, provavelmente seria caçado e preso pela família real. Qualquer um com uma habilidade como essa seria precioso demais para ser sentido sozinho. Isso foi o suficiente para Ashton manter a boca fechada e silenciosamente absorver o que a senhora estava ensinando a ele. A princípio, ele não estava prestando tanta atenção nela, mas logo percebeu que havia coisas que o sistema não podia lhe ensinar. Como sobre a sociedade, o reino e várias etiquetas que todos seguiam pelos lobisomens em sua comunidade. Graças ao treinamento da senhora, ele foi capaz de saber muitas coisas sobre o reino em que viviam. Dizia-se que o reino de Licania era uma das 5 estrelas mais brilhantes do continente oriental. Por estrelas mais brilhantes, significava que Licania era um dos reinos mais prósperos do continente. Eles eram ricos em minerais e recursos, bem como em tecnologia. Apesar de tudo isso, o reino era bastante pequeno em comparação com as outras 4 estrelas. Uma das principais razões para isso foi a localização de seu reino. Licania estava cercada por pântanos localizados no norte, que também era o único lugar onde seu reino poderia se expandir porque Licania estava cercada pelo mar dos outros lados. A expansão do país não teria sido tão difícil se não fosse o fato de que os pântanos estavam fortemente infestados de criaturas noturnas. Com sua força militar atual, eles não podem se dar ao luxo de lançar um ataque frontal total aos monstros. As principais razões eram seus números e que eles eram muito perigosos do que qualquer um deles poderia esperar. Eles inicialmente tentaram capturar os pântanos pouco a pouco, mas esse plano saiu pela culatra porque as criaturas noturnas continuaram a atacá-los implacavelmente. No final, o rei teve que ordenar que seus homens voltassem e ninguém jamais se atreveu a tocar os pântanos novamente. A resposta para o problema deles era simples, eles precisavam de pessoas mais eficientes no combate. Mas para fazer sua população crescer, eles precisavam de mais terra. Assim, eles estavam em um impasse, incapazes de fazer qualquer coisa. O rei até deixou seu orgulho de lado e pediu às outras estrelas para ajudá-los, mas eles não o fizeram. A razão para isso nunca foi realmente clara, mas um homem sábio poderia descobrir a razão por si mesmo. As outras estrelas temem o que Licania seria capaz de fazer se a única restrição que os impedia de se transformar em senhores dos lobisomens fosse levantada. Em outras palavras, eles já eram fortes como eram e ninguém queria que eles ficassem ainda mais fortes. Então eles não os ajudaram. Essa era a essência. A patroa continuou tagarelando sobre muitas outras coisas, mas a cabeça de Ashton já estava saturada e ele não conseguia se lembrar de muita coisa depois disso. A patroa pode ter percebido isso e, assim, lhe dito para ir descansar durante o dia, pois eles iriam começar cedo amanhã de manhã. Cara, isso com certeza é cansativo. Ashton bocejou enquanto voltava para seu quarto. Lute por 6 horas por dia, aprenda coisas por cerca de 10 horas a mais e durma quando puder. Pelo menos não é tão ruim quanto eu pensava. Quanto mais cedo eu puder me vingar e me libertar daqui. Eu gostaria de poder treinar mais e me concentrar menos nessas coisas teóricas. Estranhamente, a senhora também tinha levado seu treinamento físico para si mesma. Na verdade, fazia alguns dias desde que o incidente na sala de simulação aconteceu, e ele não tinha visto Donovan desde então. Alguma coisa deve ter acontecido entre ele e a senhora, mas não era como se Ashton desse a mínima para qualquer um deles. Mas foi graças a esse incidente que agora a sala estava sendo estritamente monitorada, não importando se Ashton a estava usando ou não. Assim, nenhum incidente semelhante aconteceu também. Ao todo, as coisas estavam indo bem para ele. Exceto pelo nível de sua forma de lobisomem. Graças ao rigoroso treinamento a que foi submetido, seus níveis subiram bastante. Ele estava atualmente no nível 2. Mas já havia ganho 47% da XP necessária para subir de nível novamente. No entanto, o resto de suas formas genéticas ainda estavam presas no nível 0, e isso não era uma coisa boa. Como Lucifer já havia dito a ele, a diferença de nível entre os genéticos nunca deveria exceder 5.
Com o ritmo que ele estava sendo treinado, não ia demorar muito para ele cruzar a marca do nível 5 e se ele cruzasse a marca. Então ele nem sabia o que aconteceria. Tudo o que ele sabia era que Lúcifer seria morto e ele também poderia. Ele não podia deixar isso acontecer, não antes de ter se vingado, pelo menos. Ele também sabia que levaria muito tempo para ele fazer isso porque quando ele tentou verificar o nível da senhora assim como o Goal, ele não conseguiu ver nada além de uma única frase. Seu nível é muito baixo para visualizar as estatísticas deste indivíduo. Eu preciso ficar forte, mas primeiro eu preciso equilibrar meus genes. Ashton olhou para fora, da janela, para a noite. Talvez eu possa fazer algo sobre isso. Esta noite. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 18. Aventura noturna. 2. Os genes de lobisomem foram os mais fáceis para Ashton subir de nível. Tudo o que ele tinha que fazer era lutar. Ele não precisava fugir para subir de nível. Ele poderia ser ele mesmo e ser capaz de subir de nível. Ninguém teria piscado um olho nele por isso. No entanto, o mesmo não aconteceu no caso de nivelar o resto de seus genes. Até onde ele se lembrava, ele teria que consumir a carne e o sangue de monstros ou qualquer outro ser, para aumentar o nível dos genes zumbi e vampiro em seu corpo. Ele já havia tentado comer carne cozida, mas isso não parecia ter nenhum efeito sobre ele. Foi o mesmo com o sangue. Ele sabia disso porque graças à atenção que a senhora estava lhe dando, ele poderia ter feito qualquer coisa que ele gostasse. Então, é claro, ele queria um caldo de sangue feito para testar se seus genes de vampiro seriam afetados ou não. E como ele comia em seu quarto, não havia risco de alguém descobrir sua verdadeira forma. Foi um experimento para matar o apetite e, infelizmente, nada funcionou do jeito que ele queria. Parecia que ele precisaria consumir as coisas diretamente da fonte para que seus genes se ativassem. Obviamente, era apenas mais uma de suas teorias. No entanto, era hora de ele testar a teoria. No entanto, ele tinha que ter cuidado com isso. Os lobisomens tinham um olfato apurado. Se ele se transformasse em um zumbi fora de seu quarto, eles poderiam localizá-lo. Ashton não queria que isso acontecesse. A única razão pela qual ele podia se transformar livremente em um vampiro ou um zumbi dentro de seu quarto era que ninguém o visitava em horários estranhos. A menos que fosse a ordem da senhora. Assim, ele decidiu que era mais seguro se ele saísse da mansão como um lobisomem uma vez que estivesse fora de seu alcance, ele se transformaria em um zumbi e caçaria. Este era um plano ideal por outro motivo. Ashton estava mais ou menos confiante em sua habilidade como lobisomem, portanto, seria mais fácil para ele sair usando suas habilidades de lobisomem, em vez de usar outras formas nas quais ele não estivesse confiante. Eu ainda preciso esperar um pouco mais, até que todos estejam dormindo. Ashton murmurou para si mesmo enquanto estava deitado em sua cama. Eu posso enganar os guardas ao redor das paredes facilmente, mas os guardas dentro da mansão são um caso completamente diferente. Ele havia verificado os níveis dos guardas que guardavam as paredes e os que guardavam o interior da mansão. Os guardas de parede tinham seus níveis entre 5 a 10. Era uma distância que Ashton poderia passar furtivamente por eles. No entanto, os guardas do lado de dentro tinham seus níveis variando entre 20 a 25. Ashton sabia que ir contra eles seria uma decisão tola. Além disso, mesmo ele podia ver seus níveis, ele não podia ver suas estatísticas ou habilidades, pois o nível deles era muito maior que o dele. Assim, ele decidiu que seria melhor fugir quando os guardas não estivessem tão ativos. Isso seria perto do nascer do sol, no entanto. Esse era o problema. Os guardas só trocavam de turno cerca de 20 a 30 minutos antes do nascer do sol. Era o momento ideal para ele escapar, mas havia um pequeno problema com isso. Ele também era fraco na luz do sol. Sua tolerância à dor era alta o suficiente para tolerar a dor causada pelo sol quando seus genes vampiros estavam inativos. Mas ele não tinha certeza de quanto tempo iria durar se o sol atingisse e ele ainda fosse um vampiro. Provavelmente não será suficiente para matá-lo. Talvez. Mas ele não estava tão animado com a ideia de se expor acidentalmente à luz do sol. Além disso, a luz do sol enfraqueceria um pouco suas estatísticas também. Assim, não importa o que aconteça, ele teve que voltar para a mansão antes do nascer do sol. A restrição de tempo estava realmente deixando-o louco. Esgueirar-se para fora da mansão levaria cerca de 15 minutos, e voltar para dentro também levará o mesmo tempo. Então, como ele poderia encontrar alguém e caçá-los,
subir de nível e voltar para a mansão em pouco tempo. Algo assim era impossível em todos os sentidos. A única solução para este problema que veio na cabeça de Ashton foi arriscar deixar a mansão antes que os guardas mudassem. Seria arriscado, mas dessa forma ele seria capaz de eliminar a restrição de tempo que tinha. Está decidido então, Ashton pensou consigo mesmo e pulou da cama. Vou deixar a mansão dentro de 1 hora. A senhora já deveria estar dormindo para que ela não ordenasse que ninguém viesse me checar agora. Mas eu não tenho nenhuma arma comigo. Como vou atacar alguém mesmo se eu encontrá-los? Acho que vou ter que me virar com as mãos. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 19, Aventura Noturna, 3. Eu me preocupei sem motivo. Onde diabos estão os guardas? Ashton pensou consigo mesmo enquanto lentamente saía da mansão. A mansão estava sinistramente silenciosa. Para os dias que ele passou lá, isso não era nada como ele havia imaginado. Mesmo tendo passado alguns minutos desde que ele saiu de seu quarto, não havia sinal de ninguém. Sem guardas, sem empregadas, nada. Ashton rondava os corredores silenciosos e escuros como um verdadeiro lobisomem. Sua visão aprimorada o ajudava a enxergar com clareza mesmo no escuro. Ele tinha visto a lua brilhando de seu quarto, mas todas as cortinas estavam fechadas nos corredores, então não havia luz. Não é lua cheia hoje. Não deveria haver uma razão para eles estarem se escondendo assim. Ou é algo que eu não estou ciente? Ashton não sabia muito sobre os lobisomens. Ele achava que a lua cheia era sua única fraqueza natural, mas não parecia ser o caso. Se fosse, definitivamente haveria pelo menos alguns deles rondando a mansão. HM. Está tudo bem para mim de qualquer maneira. Se eles ficarem escondidos, então seria muito mais fácil para mim sair e caçar. Ashton lentamente conseguiu sair da mansão com facilidade. Embora ele não pudesse se transformar em um lobisomem completo ainda, ele aprendeu a converter seus dedos em garras afiadas e começou a subir na parede que separava o resto da cidade da mansão. Tudo parecia fácil demais, o que até fez Ashton pensar 2 vezes sobre seu plano. Mas ele ainda precisava nivelar seus outros genes, e esta era a oportunidade perfeita para fazê-lo. Ele continuou. Ele finalmente teve seu primeiro vislumbre da cidade do alto das muralhas. Ele não queria admitir, mas o lugar realmente parecia lindo. A cidade de Maden Creek foi construída no centro de uma floresta exuberante, mas mortal. A senhora já havia dito a ele para nunca se aventurar na floresta sem segurança e equipamentos adequados, pois a floresta era o lar de inúmeras feras mutantes. A cidade em si era cercada por muros altos que Ashton podia ver tão facilmente quanto o resto da cidade. A alguma distância, havia uma montanha que já foi um vulcão, mas agora estava adormecida. No entanto, a cidade ainda estava colhendo os frutos da última explosão do vulcão. Os recursos comerciais que o vulcão trouxe foram de grande importância para eles e foram usados para diversos fins. Mas eles também foram influentes quando se trata de projetos arquitetônicos, pois a grande maioria dos edifícios foi construída não apenas para resistir a um vulcão, mas com elementos e formas de um vulcão. O horizonte estava repleto de arranha-céus únicos e eles parecem estar evoluindo continuamente à medida que novas adições são adicionadas mesmo. Assim, graças à liderança da senhora, a cidade ainda estava evoluindo para uma cidade do futuro. Chega de olhar, vamos antes que alguém suspeite. Todo o objetivo de Ashton escapar da mansão era para ele caçar algo. Em vez disso, ele sentiu como se estivesse sendo jogado. Assim como a mansão, nenhuma única alma podia ser vista em qualquer lugar. Era como se ele estivesse andando por uma cidade fantasma. Onde está todo mundo? Ashton murmurou para si mesmo e, ao fazê-lo, ouviu algo atrás dele. No momento seguinte, um cheiro estranho encheu sua narina e ele instintivamente pulou para o lado. No momento seguinte, uma flecha foi enterrada onde ele estava. Ele se virou e viu algumas pessoas atrás dele. Apenas com um olhar, Ashton percebeu que eram lobisomens. Mas vampiros? Não, havia dúvidas, pois sua pele morta brilhava no céu iluminado pela lua. Ambos estavam vestindo roupas pretas que cobriam completamente o tronco e as pernas. Ashton foi capaz de adivinhar que eles eram vampiros por causa de seus capuzes sem mangas. Em suas mãos, cada um deles tinha uma besta, enquanto uma espada estava amarrada em suas costas. Ao todo, parecia que eles estavam caçando. E Ashton era sua presa. Oh, parece que esses vira-latas deixaram alguém para trás para nós caçarmos, afinal.
Uma voz feminina ecoou nos ouvidos de Ashton quando um deles tirou o capuz, e é que eu pensei que Natalia não ia nos deixar matar nenhum de seus preciosos cidadãos. HM. Parece que ela não é tão teimosa quanto pensávamos. O vampiro ao lado da mulher levantou seu capuz também, e aqui estava eu, pensando que teríamos que reclamar com o rei sobre a filha dele. Comportamento desagradável. Por que você está parado aí como um tolo? A vampira de cabelos negros latiu para Ashton. Comece a correr. Caçar não é divertido se a presa desistir tão facilmente. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 20. Caçador. 2 vampiros contra um lobisomem adolescente. Não era surpresa que os vampiros gostassem das probabilidades. Eles estavam lá para caçar de acordo com o tratado com o rei da Licania. Eles os ajudariam a cuidar das criaturas noturnas e, em troca, o rei terá que permitir que eles caçem alguns lobisomens uma vez a cada 6 meses. Claro, o rei não era tolo o suficiente para deixar os vampiros caçarem livremente em seu domínio. Assim, ele impôs uma restrição afirmando que os vampiros só poderão caçar em grupos de 2, e eles só matarão os lobisomens que estariam rondando na calada da noite. Além disso, eles terão que se ater a uma determinada província ou cidade para uma determinada caçada. Como essas regras quase impossibilitavam a caça dos vampiros, o rei foi gentil o suficiente para impor outra regra. Se os vampiros não conseguissem encontrar nenhuma presa, o reino de Licania lhes daria meia dúzia de humanos como compensação. Os lobisomens tinham muitos humanos em posse, então eles podiam se dar ao luxo de perder alguns deles. Afinal, eles sempre poderiam forçar essas pragas a acasalar de novo e produzir mais descendentes. Desta vez foi a vez do povo de Madenkrieg. Essa era a razão pela qual nenhum deles estava do lado de fora. Porque eles já sabiam da caçada. No entanto, a senhora não se incomodou o suficiente para dizer o mesmo a Ashton, pois aos olhos dela, Ashton nunca saiu de seu quarto em primeiro lugar. Mas agora ele estava do lado de fora, fugindo dos vampiros enquanto eles atiravam flechas atrás de flechas nele. Só eu e minha sorte podre. Ashton amaldiçoou baixinho. Eu queria ser o único a caçar alguém, não ser caçado. Para aumentar a velocidade, Ashton transformou seu pé para se parecer com os de lobisomens também. Mas essa era a extensão de sua habilidade de transformação. Ele não tinha dominado a habilidade completamente. Não era porque ele não queria, mas devido à sua incapacidade de fazê-lo. Ele pode ter os genes necessários para se transformar em um lobisomem, mas requer tempo e prática para fazê-lo corretamente. Uma pequena bagunça pode levar suas entranhas a se transformarem em purê de batatas. Essa era a razão pela qual a senhora o estava ensinando a transformar lentamente uma parte de seu corpo no dos lobisomens. Você com certeza pode correr rápido. Mas você pode evitar isso. A vampira disparou uma flecha nele mais uma vez, mas graças à sua habilidade de percepção, ele conseguiu se esquivar da flecha, mais uma vez. Sua bênção finalmente o ajudou um pouco ao decidir dar-lhe algumas informações cruciais. Sublinhando o tipo, sanguessuga espécie, vampiro status, mercenários selvagens classe, caçador idade, 60 gênero feminino grau, e tier afiliação, vampiros, bom relacionamento, lobisomens, familiar, nível, 10 estatísticas, HP, 2300 dano, 45 armadura, 55 furtividade, 39 vigor, 55 agilidade, 15 inteligência, 29 natureza. Warmonger, o dano causado usando armas aumenta em 5% após cada acerto bem-sucedido. Habilidades/feitiços, voar banquete de sangue percepção, nível intermediário, invocar, subalterno hora de caça observação, as formas mais comuns de vampiros no mundo. Estes não são vampiros de pleno direito, mas subestimá-los por causa disso levou à morte de muitas almas infelizes. Eles são muitas vezes referidos como grunts entre as fileiras de vampiros. Essas criaturas costumam viajar em grupos de 2, seja com seus irmãos, seu companheiro ou em alguns casos, ambos. Fale sobre estranho. Vampiros são altamente secretos, o que os leva a acasalar dentro de suas próprias famílias para manter seu sangue puro. Quanto à sua fraqueza, usar feitiços baseados em luz ou equipamentos encantados são a maneira mais rápida de derrubá-los. Se você não possui nenhum desses, provavelmente está fodido. Mesmo garras de lobisomem não são muito eficazes contra eles. No entanto, isso não significa que eles são invencíveis.
Vampiros podem ferir e até matar outros de sua espécie, não importa o quão dura seja sua pele. Apenas um vampiro pode derrotar outros vampiros, se eles não possuírem mana ou engrenagens encantadas. Sublinhado o que eu fiz para merecer ser perseguido por vampiros de nível 10. Ashton se amaldiçoou e correu para um prédio aparentemente vazio. Preciso ativar meus genes de vampiro, mas não posso fazer isso enquanto estou ocupado fugindo deles. Os sugadores de sangue voadores pararam assim que Ashton entrou no prédio. Eles não tinham permissão para entrar em um prédio para caçar alguém. No entanto, as ordens do rei não foram tão conclusivas. Ele nunca nos disse o que fazer se uma presa se escondesse dentro de um prédio, não é, Mera? O sanguessuga masculino perguntou à sua contraparte com um sorriso selvagem no rosto. Você está certo, Jacob. Ele não. A fêmea respondeu com um sorriso igualmente satisfatório no rosto. Com isso em mente, eles entraram no prédio. Mas ao fazê-lo, eles perceberam que o cheiro do lobisomem havia desaparecido sem deixar vestígios. Era como se sua presa tivesse desaparecido completamente. Atenção! Jacob afastou Mera de uma ameaça desconhecida. No momento seguinte, havia uma marca de garra no lugar onde Mera estava. Quem diabos? Mera murmurou quando um garoto de cabelos brancos estranho andou na frente deles. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.